Se você investe todos os meses em previdência privada ou está pensando em fazer isso, cuidado! Será mesmo que ela é um bom investimento para garantir o seu futuro ou o futuro financeiro dos seus filhos? Em 2022, mais de R$ 1 trilhão estavam aplicados em previdência privada. Esse é o investimento mais procurado pelas pessoas que querem complementar a sua aposentadoria lá no futuro e também que querem investir para os seus filhos. Só que a maioria das pessoas que investem em previdência privada não conhece o que eu vou revelar agora e por isso está perdendo dinheiro ano após ano. O gerente e o assessor não vão ficar felizes com o que eu vou revelar aqui. Depois de assistir esse vídeo, você vai repensar os seus investimentos em previdência privada. Os 3 segredos são importantíssimos, mas o terceiro vai te surpreender. Mas antes, eu quero pedir para você deixar o seu like, porque dessa forma você ajuda o nosso canal a crescer e também o YouTube a entender a relevância desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui no botão inscrever-se, ativa o sininho, porque dessa forma, todas as vezes que nós criarmos algum conteúdo novo, você vai ser notificado. Então vamos lá, o primeiro segredo que você precisa saber. 96% dos fundos de previdência privada de renda fixa renderam menos do que a Selic nos últimos 10 anos. Sabe o que isso significa? Que a rentabilidade nesses fundos é menor do que se você investir sozinho. Hoje, se você aplicar o seu dinheiro no investimento mais seguro, conservador que existe aqui no nosso Brasil, no Tesouro Selic, você consegue uma rentabilidade superior à maioria absoluta dos planos de previdência privada de renda fixa. Para você ter uma ideia, hoje você pode investir no Tesouro Selic a partir de R$ 130 e consegue ter uma rentabilidade de aproximadamente 13,75% ao ano. Nesse tipo de investimento, você pode fazer o resgate do seu dinheiro a qualquer momento. E é tão curioso porque grande parte das pessoas que investe em previdência privada tem medo de fazer outros investimentos, inclusive de investir em títulos públicos. Quando você investe em um título público, você empresta dinheiro para o governo federal e, em troca, recebe juros por isso. E os títulos públicos são considerados os investimentos com maior segurança porque o governo é sempre o último a quebrar. Ele possui o poder e a caneta nas mãos, pode criar novos tributos, pode aumentar impostos, pode inclusive imprimir mais moedas. Sim, ele pode. Esse poder nenhum banco ou nenhuma gestora de plano de previdência privada possui. E o que poucas pessoas sabem é que a maior parte do patrimônio dos fundos de previdência privada de renda fixa está aplicado em títulos públicos. Conta uma coisa para mim, você sabia disso? Escreve lá nos comentários para mim. Então, tem gente com dinheiro lá na previdência privada que tem medo de investir em títulos públicos e mal sabe que o dinheiro do fundo de previdência está lá aplicado nos títulos do Tesouro Nacional. Se um dia o governo deixar de honrar com seus compromissos e não pagar os seus investidores, com certeza os planos de previdência privada vão quebrar e ninguém vai receber nada. Mas a chance disso acontecer é mínima. Os títulos do Tesouro são considerados investimentos seguros praticamente no mundo inteiro. E é esse medo de investir que as pessoas sentem que o banco e os planos de previdência privada conhecem muito bem e usam como armadilha para atrair e captar mais e mais dinheiro. Em razão do medo e da falta de conhecimento, as pessoas investem em péssimos planos de previdência privada durante a vida inteira. Quando chega a hora de fazer o resgate, tem uma surpresa infeliz, ficam decepcionadas, recebem bem menos do que esperavam e do que poderiam ter acumulado nesse tempo. Recentemente saiu uma matéria do Estadão provando mais uma vez como os fundos de previdência privada, em sua maioria, são péssimos investimentos. A matéria compara o retorno dos fundos com o CDI. CDI, se você não sabe o que é isso, é uma taxa muito próxima à taxa Selic, praticamente 0,1
a menos do que ela. Já essa outra matéria aqui, também do Estadão, do ano passado, revelou os 9 fundos de previdência privada mais nocivos ao investidor. Na lista está o Brasil Prev RT Fix 2 FIC Renda Fixa, do Banco do Brasil. Eu vou entrar aqui no site desse fundo de previdência privada. Veja que o objetivo desse fundo é superar o CDI. Descendo um pouco a tela, você consegue ver um comparativo de rentabilidade entre o fundo, o CDI, o Ibovespa e o IPCA 15. Nos últimos 60 meses, o fundo rendeu menos do que o CDI. E olha só, nesse fundo estão mais de 28 bilhões de reais. Por isso que é tão importante buscar conhecimento. Então, se você investe em previdência privada, digita no Google qual foi a rentabilidade acumulada do CDI nos últimos 12 meses. Você anota esse número, depois liga para o seu gerente ou para o seu assessor e pergunta qual foi a rentabilidade acumulada do seu fundo de previdência privada nos últimos 12 meses. Compara esses números. Se a rentabilidade do fundo for menor, você está perdendo dinheiro. Se quiser ter uma visão ainda mais ampla, você pesquisa também a rentabilidade acumulada do CDI nos últimos 36 meses, nos últimos 60 meses e compara aí com o seu fundo de previdência privada. Faz esse teste, depois escreve aqui nos comentários qual foi o resultado. Eu quero saber. E para contribuir ainda mais com o seu progresso, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para você baixar um e-book gratuito sobre previdência privada. Eu tenho certeza que com ele você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas, tomar decisões mais inteligentes com o seu dinheiro e fazê-lo render muito mais. Segundo segredo, as taxas altíssimas dos planos de previdência privada destroem a sua rentabilidade. Essa é uma outra armadilha que o gerente esconde de você. E quando você pergunta, o gerente fala: "Ah, essa taxa pequena, com a rentabilidade que você vai ter, você nem vai sentir essa taxa." Mas isso é uma bela de uma mentira. Existem várias taxas em um plano de previdência privada. Uma delas é a taxa de carregamento. Eu vou te explicar de uma maneira simples como ela funciona. Vamos supor que você investe R$2.000 todos os meses no seu plano de previdência. Só que aí incide essa bendita dessa taxa, um percentual de 6%, por exemplo. Nessa situação, a quantia que você vai aplicar de fato no fundo não é R$2.000, mas sim R$1.880. R$120 do seu aporte o fundo comeu. Cada investimento que você faz, você já entra perdendo 6%. E com o passar do tempo, esse prejuízo vai aumentando e isso compromete o seu futuro financeiro. Eu vou mostrar um exemplo aqui para você. Se você aplicar todo mês R$2.000 e o fundo tiver uma rentabilidade, um retorno de 5% ao ano, na média, em 10 anos você vai acumular R$360.247,82. Agora, se tiver essa taxa de carregamento, um percentual de 6%, você vai acumular R$338.632,95. Nos dois casos, você investiu o mesmo valor, mas a taxa de carregamento, aparentemente inofensiva, comeu mais de R$21.000 do seu futuro. Existem muitas pessoas que investem em previdência privada e estão pagando essa taxa e não tem nem ideia disso. Então vai lá, confere no seu extrato se essa bendita está incidindo todos os meses sobre o seu aporte. Outra taxa que come boa parte do seu lucro é a taxa de administração. Você paga por ela porque alguém está fazendo com o seu dinheiro o que você poderia estar fazendo sozinho. Alguém tem que tomar as decisões por você e investir. Só que a taxa de administração incide todos os anos e sobre tudo, tanto sobre o valor que você investiu, quanto sobre os seus rendimentos. Se o plano de previdência privada cobra, por exemplo, 3% ao ano de taxa de administração, imagina o quanto você pagou. Imagina o custo disso se você deixar o dinheiro aplicado por 10 anos. Vai incidir sobre o seu patrimônio
10 vezes. Se você pagasse uma taxa alta e tivesse um excelente retorno, tudo bem. O problema é pagar uma taxa alta e ter um retorno péssimo, que é o que acontece com a maioria dos planos de previdência privada aqui no Brasil. Então, agora que você sabe disso, vai lá, olha o seu extrato, descubra quanto você está pagando de taxa de administração, de taxa de carregamento e pense se vale a pena mesmo continuar investindo no seu fundo de previdência privada. Essas taxas vão comendo seu patrimônio, vão destruindo partes do seu futuro financeiro. Você vai deixando 30 mil, 50 mil, 100 mil reais para trás, porque não tomou decisões mais inteligentes com o seu dinheiro. Terceiro segredo: não há vantagem fiscal que compense um fundo ruim. Muitas pessoas gostam de investir em previdência privada porque conseguem restituir uma boa quantia de imposto de renda quando optam pelo PGBL. E só isso, na cabeça delas, já é um excelente retorno. Só que na maioria absoluta dos casos, isso é uma ilusão que causa um imenso prejuízo. Olha só, eu vou imaginar que você ganha 200 mil reais por ano de salário. Nesse caso, se a sua renda for só essa, você pode investir até 24 mil reais por ano em previdência privada e não vai pagar imposto sobre esse valor. Então, nessa situação, você não precisaria pagar de imposto de renda ou poderia restituir R$ 6.600 reais no ano. Aí eu escuto a pessoa falar assim: nossa, é o melhor investimento do mundo, porque o valor que eu aplico na previdência, eu já consigo ter esse retorno de 27,5%. Isso no caso do exemplo, se a pessoa ganhar esse valor no ano e tiver essa alíquota ali aplicada nos seus rendimentos. Mas será mesmo? Presta bem atenção. Se você optar pelo regime regressivo de imposto de renda, aquele que quanto mais tempo você deixa aplicado, menos paga de imposto, vai ter que esperar pelo menos 10 anos para pagar a alíquota mínima, que é de 10%. Só que essa alíquota de 10% lá no final, ela vai incidir sobre tudo, sobre o valor dos seus aportes e também dos seus rendimentos. Então, se você tem que pagar 10% de imposto de renda no final, significa que já não teve um retorno de 27,5%, concorda? Estamos falando, portanto, de no máximo uma vantagem aí de 17,5% de restituição de imposto de renda, se você esperar por 10 anos. Mas aí vem o pulo do gato. Vamos imaginar que esse plano de previdência privada cobre uma taxa de administração de 1,5% ao ano. Nessa situação, a cada ano que passa, incide essa taxa sobre o valor que você investiu. Então você vai pagar 10 vezes essa taxa. Já se foi o lucro do imposto de renda. E mais, se eu considerar que 96% dos fundos de previdência privada rendem menos do que o Tesouro Selic, eu estou dizendo que você sozinho poderia ter uma rentabilidade maior. Portanto, não há vantagem fiscal que compense um fundo ruim, um fundo caro que entrega uma péssima rentabilidade para você. Se você ficou chateado depois de analisar tudo isso, saiba que você pode fazer a portabilidade do seu fundo de previdência privada. O que é isso? Você pode pesquisar e escolher um fundo de previdência privada melhor e fazer a portabilidade do seu dinheiro do fundo A para o fundo B. É um direito seu. A maioria dos meus alunos, depois de estudar sobre isso, acaba resgatando o dinheiro da previdência privada. Eles passam a investir sozinhos, montando uma carteira diversificada. Isso traz mais segurança e mais rentabilidade para eles, para conseguirem complementar a aposentadoria lá no futuro ou mesmo alcançarem a liberdade financeira. Uma carteira diversificada também é o melhor que você pode fazer quando pensa em investir para os seus filhos. Mas para isso você precisa buscar conhecimento para saber exatamente o que está fazendo e tomar boas decisões. Então é isso, espero ter agregado conhecimento à sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.